Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Tiago Rodrigues, um podcast do Sistema CNA Senar. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, que aborda a temática de mercados agropecuários e a gestão de custos e riscos de preços e negócios rurais. No episódio de hoje, a gente vai debater um pouco da crise da suinocultura independente. Será que existe saída? Eu sou o Tiago Rodrigues, assessor técnico da CNA e trabalho com o projeto Campo Futuro, uma iniciativa do Sistema CNA com foco no levantamento dos custos de produção de diferentes atividades agropecuárias pelo país. Estão comigo hoje Nelson Vieira Fraga Filho, superintendente da SUDECO, a Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste, e Rafael Ribeiro, assessor técnico da CNA. Sejam bem-vindos. É um prazer estar com vocês, participar desse programa, desse podcast. Eu acho que é um tema muito importante, porque a suinocultura é um setor muito importante na economia. No Centro-Oeste tem desempenhado um importante papel. Eu acho que é um tema e vocês estão de parabéns aí pela iniciativa. E, Rafael, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Olá, Tiago, olá, Nelson, obrigado pelo convite. Também para mim é um prazer poder participar dessa conversa aqui e tentar esclarecer alguns pontos com relação à crise aí hoje vivida pela suinocultura independente. Bom, perfeito. Para a gente entender um pouco melhor o atual momento da suinocultura independente, esse início de conversa nosso vai ser basicamente para discutir alguns pontos que levaram o setor, ou que trouxeram a conjuntura apresentada hoje nesse difícil cenário que a suinocultura independente vem passando. Um dos que merece ser mencionado é o crescimento da oferta interna nos últimos anos. Atrelado a ele, temos também a demanda doméstica fragilizada pelo cenário econômico. Esse balanço entre oferta e demanda, Rafael, é parte da explicação? Sim, Tiago, são dois pontos aí fundamentais para a gente entender, principalmente com relação ao reflexo da queda nos preços do suíno vivo, Então, começando aqui falando um pouquinho do lado da oferta, em 2021, no ano passado, foram abatidos 52,8 milhões de cabeças de suínos no país. Pensando em termos de carne suína, a gente está falando aí de quase 4,88 milhões de toneladas em 2021, considerando aí os dados parciais do quarto trimestre divulgados recentemente pelo IBGE. Esse volume em relação ao 2019, Por que 2019? Foi quando a China começou a aumentar consideravelmente as importações de proteínas de maneira geral, Então, esse crescimento aí no período foi de 18,3%. E para você ter uma ideia, o aumento expressivo na produção, o volume total produzido no ano passado foi muito próximo do projetado pelo MAPA para 2027, Então, em resumo, a gente atingiu a produção em 2021, que era projetada para 2027. Do lado da oferta, com relação à demanda, a gente destaca o cenário fragilizado em termos de consumo doméstico, em função do cenário econômico do país. Então, nesse contexto aí de queda na renda, desemprego, consumo de carne de frango, que é mais barato e mais competitivo em relação à carne bovina e à carne suína, acabou sendo favorecido no mercado interno, Outro ponto é o período, de início de ano, onde o consumo de carne normalmente é mais fraco em função aí das contas e também nessa queda no poder aquisitivo da população, Então, a demanda doméstica fragilizada, somada as exportações agora nos últimos meses mais fracas, E vale a pena a gente destacar que a China, que é o principal destino da carne suína brasileira, e que comprou aí, em média 42 mil toneladas de carne suína por mês em 2021, desde novembro do ano passado vem importando aí entre 20 e 30 mil toneladas. Então, essa queda também nos embarques brasileiros, colaborando aí para esse escoamento mais fraco e somado ao cenário de oferta que a gente falou aí, maior desde o ano passado, desde o ano retrasado, na realidade, a gente teve aí essa pressão de baixa sobre os preços do suíno aqui no mercado interno. Essa conjuntura que o Rafael trouxe aí, basicamente explica muito do que a gente vem vivenciando, Essa oferta maior, produtor que se planejou aí para um aquecimento aí devido aos problemas da peste suína aí, trouxeram esse fôlego para o setor, Mas, em contrapartida, todo esse aquecimento em termos de futuras demandas, trouxe um cenário um pouco mais desfavorável em termos de custo. Os números não são tão condizentes ou tão realistas aí com relação a um cenário positivo, Dados do projeto Campo Futuro apontam um incremento de custo aí de 27,5% nos custos de produção na suinocultura independente em 2021. Na sua visão, Rafael, esse impacto é uma importante variável para ser mensurada dentro da crise que a gente vem vivenciando hoje? Sim, Tiago, é um ponto importante, Como você colocou aí, os custos de produção subindo quase 30% nesse comparativo anual, e nesse período o preço de venda do suíno na granja, na base produtiva, caindo entre 50% e 60%, dependendo da praça, E a gente destaca aqui o panorama do milho, farelo de soja, correspondem a boa parte do custo de produção quando a gente analisa a alimentação desses animais, Então a gente tem aí como fatores de alta no preço do milho a quebra na produção na primeira safra, Se a gente pegar os dados da Conab, houve uma redução em relação ao previsto inicialmente da ordem
de 4 milhões de toneladas na primeira safra, que é a safra que é colhida agora nesse primeiro semestre, né? Somada essa menor produção, a gente também teve um estoque de passagem, ou seja, aquele volume de milho que veio de 2021 para 2022, o menor desde 2015, 2016, estimado aí próximo de 7,8 milhões de toneladas, e também pegando aí os últimos meses, né, dezembro, janeiro, um grande volume exportado, né, colaborando então com esse saldo mais baixo de disponibilidade do produto aqui no mercado interno. Então, se a gente pegar as exportações agora em janeiro, o último dado consolidado, somaram aí 2,7 milhões de toneladas, os embarques brasileiros de milho, um volume aí quase 17% maior frente a janeiro do ano passado. Então, em termos de alívio no bolso do produtor, aí é um ponto importante para a gente já falar um pouquinho também de expectativa, pode ocorrer no segundo semestre, mas isso vai depender bastante, se tudo correr bem, com relação à segunda safra de milho, que é a safra principal, né, em torno de 70% da produção nacional, que está sendo plantada agora nas principais regiões produtoras. Isso do lado do milho. Com relação à soja, a gente também teve aumento expressivo nos preços aqui em função da seca no país. Então, com relação à previsão, a gente está falando de uma redução de 15 milhões de toneladas frente ao estimado inicialmente para o ciclo atual, 2021-22, e o Brasil deve colher aí em torno de 125,5 milhões de toneladas. Além do Brasil, com essa redução na safra, em função da seca no sul, a gente também tem a Argentina sofrendo aí bastante com as questões relacionadas à falta de chuva, né, que mantém o mercado em alerta, e também do lado aí da demanda por grãos, a China com essa recomposição, retomada do plantel suíno deles, já comprando aí grandes volumes, inclusive do Brasil, desde o final do ano passado. Então, só para a gente trazer aqui uma referência, né, hoje o farelo de soja custando aí próximo de R$3 mil por tonelada, e no caso, a soja em grão cotada entre 15 e 16 dólares por bushel, né, na Bolsa de Chicago, considerando os contratos com vencimento mais próximos, e o farelo também sendo negociado aí próximo de 450 dólares por tonelada na Bolsa de Chicago. Então, preços aí bastante acima do que a gente viu em relação ao ano passado, e como eu comentei, né, com expectativa de manutenção desses patamares elevados, ainda que com a colheita em andamento no país. Bom, depois desses pontos colocados pelo Rafael, fica mais claro o que o setor vem passando, né? Principalmente em um destaque em relação a custo. A gente tem hoje, para a suinocultura independente, que 74% do custo de produção vem do custo com ração. Só o milho representa 51% desse custo. Então, com um cenário de custos elevados e uma receita gerada pela atividade no acumulando quedas aí mês a mês, muitos produtores que investiram na atividade durante o ano de 2021 estão com problemas ou de fluxo de caixa, né, para manter a atividade rodando no curto prazo, ou até mesmo para pagamento de despesas referentes aos investimentos que foram trazidos aí para a atividade, gerando assim um possível cenário de dívidas, né? E nesse ponto aí que eu queria a intervenção do Nelsinho, se existe esperança para o suinocultor independente em termos de renegociação dessas dívidas decorrentes aí do complicado que a atividade vem passando. Bom, Tiago, eu acho, depois de todo esse cenário que o Rafael colocou, né, as margens, a relação de troca e o cenário de curto prazo aí, que não é um cenário que nós podemos contar com melhoria de preço, redução de custo por conta de estiagem, por conta de frustrações de safra e estoques de passagem, né? Então, a gente não tem um cenário que a gente possa imaginar que a curto prazo esse produtor terá a condição dele melhorada para poder recuperar e superar esse momento de crise. Então, o melhor caminho, efetivamente, é um caminho que o sistema, a CNA já tem buscado, que é solicitar prorrogação das operações de crédito, e nessa situação a gente tem alguns problemas que terão que ser superados, né? Primeiro, o MCR 264, que era o antigo 269, que cuidava desse assunto de prorrogação de dívida, ele já autoriza a prorrogação, né? Então, teoricamente, as instituições financeiras já estão autorizadas a receber dos produtores a solicitação de prorrogação, e nesse entendimento ele já pode fazer a prorrogação das operações com depósito à vista e aquelas operações que não têm ônus para o Tesouro, que vocês sabem que a gente vive um momento também de dificuldade orçamentária. A gente percebeu a suspensão de algumas linhas de crédito aí por conta da subvenção, da necessidade de ampliar os recursos de subvenção, e quando você fala em renegociação de dívidas que engloba operações subvencionadas, como operações do BNDES e de poupança rural equalizada, aí envolve efetivamente uma demanda orçamentária e que isso pode comprometer o orçamento de quem está buscando o crédito novo, porque vai ter que ser feita a compensação. E o MCR, ele permite esse tipo de renegociação de operações subvencionadas, desde que as operações sejam reclassificadas para a fonte que não traga custo.
E aí, nesse sentido, algumas operações poderão ter elevação de preço na taxa de juros, aumentar o seu custo, e para um momento de crise e um momento em que o produtor precisa da renegociação, você ampliar essa taxa de juros pode afetar a economicidade da atividade e a recuperação desse produtor no futuro. Então é muito importante que essas medidas sejam adotadas e sejam adotadas de forma a preservar a taxa de juros praticada na operação. Quando há mudança de funding, né, você sai de um depósito à vista, sai de uma operação equalizada, para prorrogar essa operação, aí aumenta a taxa. Eu acho que isso inviabilizará no futuro, porque a gente sabe que a curto e médio prazo, esse produtor de suíno independente vai precisar de um tempo maior para se recuperar, e não adianta a gente pensar em prorrogar parcelas que estão aí com vencimento trimestral ou semestral para vencer daqui a 6 meses, 3 meses, ou acumular nas parcelas vincendas. Isso encarece e quebra um pouco o equilíbrio contratual, porque quando foi feito o estudo de projeto, tinha uma parcela definida, e se você redistribuir o que está aí por vencer nas parcelas, você acaba prejudicando, e lá na frente a gente vai ter que trabalhar pela prorrogação de novo. No caso dos fundos concessionais, ela entra nessa mesma situação, né? Por ter uma fonte específica, ela precisa de ser demandada por resolução específica, como está lá no próprio MCR 264, são as operações que têm exceção de prorrogação direta, né? São as operações equalizadas e as operações dos fundos concessionais. Então, como ele é um instrumento que é gerido pela superintendência junto com os bancos administradores e mais um MDR, é importante que a demanda para a prorrogação de operações dos fundos concessionais sejam encaminhadas não somente para o Ministério da Agricultura, mas seja demandada para as superintendências. Então, eu orientaria que as associações, a própria CNA, representando os produtores independentes, possam encaminhar o ofício pedindo que as superintendências do Centro-Oeste, Nordeste e Norte façam uma atuação conjunta para propor a suspensão desses vencimentos, como nós fizemos em 2020 em função da pandemia e em função de 2021. E como o fundo é um instrumento de apoio para o setor produtivo, e a gente sabe que alguns produtores, produtor independente, em função do custo, está com dificuldades até de capital de giro, é possível até se pensar na criação de uma linha de crédito específica com recursos dos fundos concessionais. A gente pode pensar nisso para atender o produtor nesse momento aí que ele precisa de um capital de giro para segurar e tocar a sua atividade até superar esse momento de crise. Quais são esses caminhos aí, e a gente consegue avançar e consegue superar e criar um ambiente aí de tranquilidade para os produtores aí vencer essa crise. Bom, do ponto de vista operacional aí, alguns desafios e dificuldades aí o Nelson acabou de colocar para nós aqui que são inerentes a esse processo de renegociação. Na sua visão, Nelson, ainda aproveitando aí da sua expertise, por acaso você teria alguns exemplos aí de cadeias produtivas que passaram por situações parecidas e quais foram as soluções encontradas? Bom, Tiago, problema de crise de mercado, problema de estiagem, problemas que afetam a economicidade da atividade, ela tem sido rotineira, né? Por exemplo, ano passado nós tivemos crise no café, saiu medida para a prorrogação do café. O ano passado nós tivemos a pandemia, em algumas economias, algumas áreas do setor rural, nós tivemos problema não de preço, mas problema de mercado em si, por conta da economia parar. E aí a gente conseguiu abordar isso e avançou as negociações. Então isso é comum, isso é previsto inclusive no crédito rural. Eu acho que é um desafio superável, né? A gente tem que apenas saber como conduzir, fazer as solicitações no tempo certo e para os órgãos certos, né? E aí dentro desse processo vai ter sempre uma negociação, né? O Ministério da Economia tem problema de caixa, então vai ter que ponderar crédito novo com o que é renegociação. Em alguns casos a gente pode pensar que a mudança de funding pode implicar em elevação de juros, às vezes não, né? Às vezes você pode abrir um limite aí, se houver possibilidade do depósito à vista, e esse depósito à vista carregar um pouco essa carteira, mudando de fundo para um depósito que não, os juros são controlados e ao mesmo tempo não impacta as contas do governo. Então é possível sim, a gente tem alguns exemplos, né? E dentro dos fundos concessionais é importante dizer que os fundos concessionais ele têm patrimônio e não envolve subvenção ao crédito. Então, os fundos concessionais, a gente pode pilotar isso com tranquilidade também,
né, e a gente criar as alternativas para suspender esses vencimentos e ainda pensar na alternativa de criar uma linha de crédito específica para atender os produtores. Eu vejo que é um desafio tranquilamente superável, né? O problema do setor é conhecido, né? É notório essas dificuldades, e a exemplo de outras cadeias, é um problema de mercado, é um problema de elevação de custo, é um problema de receita para tocar a atividade, são todas justificativas normalmente utilizadas e que outros setores já utilizaram para justificar a prorrogação, e está previsto na norma. Então, eu não vejo dificuldade, não, né? A gente só tem que pilotar duas coisas, né? Uma regra é para os depósitos à vista e para os créditos que são subvencionados, e outra regra é os fundos constitucionais, que a gente tem que fazer a proposta para o Conselho Monetário Nacional via o MDR, que é o que a norma prevê, e aí a gente consegue fazer isso sem alteração de taxa de juros, jogar para o final do contrato a quantidade de parcelas que for prorrogada, você prorroga na mesma proporção, que os exemplos já aconteceram. Eu acho que é possível, sim, superar esse desafio com a proposta, e mais importante que o setor precisava trazer para a gente, e eu acho que a CNA pode ajudar muito, né, e a BCS também, o levantamento do débito. Qual que é o montante que nós precisamos tocar, porque a gente pode apartar desse montante aquilo que é fundo constitucional, que reduz o custo para o governo, apartar o que é depósito à vista e trabalhar no custo de subvenção bem objetivo para mostrar para o governo que talvez o custo não é tanto, ele pode atender os produtores. Temos um dever de casa para fazer, né? Bom, perfeito, Nelson. Acho que as suas colocações aí trouxeram à luz, aí, principalmente para como a CNA pode colaborar com o suinocultor nesse momento, né? Exatamente, Thiago. Nesse sentido também, a CNA já tem trabalhado aí junto às instituições com relação ao levantamento dessa dívida e pleiteado outras ações mais emergenciais também, pensando em linhas de crédito especiais, principalmente com relação ao custeio da atividade, né? E essas informações estão disponíveis aqui no link no site da CNA. É isso aí, Rafael. Eu acho que deu para trazer uma boa ideia aí do momento que a suinocultura independente vem passando, né? Das possíveis alternativas para sair dessa crise que o suinocultor independente vem enfrentando. E nesse sentido, os pontos que a gente discutiu aqui não é uma solução, não trazem uma solução simples para a crise. A gente vai desde ações que passam por iniciativas de abertura de novos mercados internacionais, principalmente, no âmbito mais geral, por exemplo, até medidas para dentro da porteira, com foco em melhorar a gestão da atividade. Nesse sentido, o planejamento visando antever possíveis movimentos de mercado é essencial por parte do suinocultor. Um exemplo aí, mais ligado principalmente a essa questão da previsibilidade, redução de custos, seria a possibilidade do suinocultor repensar a forma de aquisição de milho hoje. A gente falou lá no início que 51% do custo da atividade está nesse insumo, né? E para isso, a ideia é utilizar uma estratégia de proteção de margem por meio de contratos de opção. Para o produtor fazer isso, um pouco mais complicado, mas o ponto fundamental aqui é que ele busque o auxílio de uma corretora, identifique principalmente aí, dentro do modelo produtivo dele, qual que é o nível de preço de milho futuro que pode lhe garantir a rentabilidade esperada e assim fazer realmente o uso da ferramenta que está aí realmente para dar mais segurança para o setor e para o produtor lá na ponta, né? É isso aí, Thiago. Só destacando então aqui a questão da importância, né, da gestão do planejamento, entender a conjuntura de mercado, os participantes desse mercado, né? Por exemplo, no caso da China, com a própria recomposição do rebanho, a gente já imaginaria que em determinado momento essa demanda que a gente tem visto aí bastante forte no mercado iria se arrefecer, né? Então entender um pouquinho também do mercado, como você falou, estar atento às possibilidades de ferramentas de proteção de preço. Só complementando e destacando a importância da gestão e do planejamento em todas as atividades agropecuárias. É isso. Obrigado, Nelson. Obrigado, Rafael, pela conversa e os esclarecimentos que a gente apresentou hoje nesse episódio. E obrigado também a todos os ouvintes que nos acompanham. Esse foi mais um episódio do podcast Ouça o Agro, CNA Gestão e Mercado. Até o próximo episódio e um abraço. Obrigado, um abraço. Um abraço, pessoal. Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Tiago Rodrigues, um podcast do Sistema CNA Senar.